Bom dia, Karen. Tô aqui pra fazer o pãozinho que eu te prometi, entendeu? Então, como que eu faço meu pãozinho? Os ingredientes são um ovo, uma farinha de oleaginosa, independente, essa minha de coco, um pouco de psyllium, sal e pimenta, se você quiser. Você pode colocar orégano, você pode colocar qualquer outro tipo de tempero. Hoje eu tô fazendo uma versão mais elaborada, porque eu vou usar também creme de leite e mussarela ralada. O creme de leite, ele ajuda a dar mais, molhar um pouquinho mais o pão, e a mussarela ajuda a dar estrutura no pão. Então, eu vou colocar a mussarela e o leite condensado. Por que eu vou colocar o leite condensado? Eu vou colocar a mussarela, tá bom? Mas assim, você não precisa desses ingredientes. E o fermento, que eu já ia esquecer. Além disso, você precisa de uma água quente. Quente não, morna, né? Uma água morna para você fazer o pão. Primeiramente, o que eu faço? Primeiramente, eu pego a frigideira que eu vou utilizar. Antes até de começar a fazer, eu já pego a frigideira que eu vou utilizar, minha frigideira pequenininha. Ela é a ponta de um pão. E aí, o que eu faço? Eu já unto ela com manteiga e já deixo ela prontinha pra quando eu for colocar o pão. É porque, o que acontece? Na hora que você põe o fermento, ele já começa a agir. Então, eu já gosto de já pôr o fermento, já tá tudo preparado, e já colocar direto na panela que eu vou utilizar. Você pode usar a frigideira e fazer no fogão, ou então você pode usar uma forma e fazer no forno. Aí a escolha é sua, né? Aqui, ó, você pode ver que tá untadinha. Aí eu já deixo lá no fogão. Bonitinho, a trempe que eu vou utilizar. Então, o que a gente faz aqui? Um ovo. É ideal que ele esteja em temperatura ambiente, mas se não tiver também, não vai fazer diferença. O meu nunca está em temperatura ambiente. Aí eu quebro um ovo, já ponho aqui, né, o creme de leite. Tipo, eu coloco uma chuchada lá. Não tem quantidade certa, não. Aí já coloco o sal. Também uma pitada de sal. O que acontece? O sal, ele não aparece muito. A não ser que o pão fique salgado. Se ele não ficar salgado, ele não vai aparecer muito. Mas é bom você colocar o sal pra ele dar um saborzinho, né? Diferenciado. Aí coloquei o sal. De pimenta. E aí eu venho com o meu fouet e bato primeiro os líquidos. Você bateu os líquidos, eu já ralo a mussarela.
é muita coisa, não. É pouquinho, até porque você tá fazendo um pão só, né? Aí eu já ralo a mussarela. Dou mais uma misturada. E aí é hora de colocar a farinha. Eu tô usando só farinha de coco. Você pode usar um mix de farinha, ou você pode usar outro tipo de farinha de oleaginosa. Você pode usar cacau em pó também, se você quiser. Mas aí você tem que ver, porque cada farinha tem a sua qualidade. A farinha de amêndoas, a farinha de quinoa, a farinha de castanha, elas são mais molhadinhas, elas são mais úmidas. Então, elas não absorvem tanto líquido. Então, aí você tem que pensar que na minha receita, eu tenho que colocar mais dessas farinhas. Agora, a farinha de coco, o cacau em pó, eles absorvem mais, porque eles são mais secos, principalmente a farinha de coco. A farinha de coco, o que acontece? Quando você vai usar ela numa receita, que ela é o ingrediente principal, você tem que tomar cuidado, senão você perde sua receita. Porque a tendência dela é que a receita fique quebradiça, porque ela é muito seca. Então, para você não errar, então você tem que particionar. Então, é de 3 partes de farinha, né? Por exemplo, ela tá pedindo lá 100 gramas, você divide essas 100 gramas em 3 partes. Coloca a primeira parte, dá uma esperadinha, vê como que vai ficar, se não vai ficar seca demais. Aí você coloca a segunda parte, mesma coisa, para você não errar na quantidade. Geralmente, eu gasto 3 colheres dessa de chá pra poder, não sei se essa é de chá de sobremesa, não sei qual que é a maior, é a maiorzinha. Pra poder colocar aqui no pão. Aí, o que eu faço? Eu pego mais um pouquinho. Aí eu já faço a mistura dela aqui, que na verdade não era com a colher, era com o fouet, porque eu vou usar a colher para mexer no pote, então não dá para usar a colher no líquido, senão estraga a farinha. Olha pra você ver como ele já ficou mais, como ela já ficou mais densa a massa, tá vendo? Então, isso aqui, ó, uma colher já meio que chegou, né, num ponto bom. A gente ainda tem que incluir aqui também a água que vai. A textura de uma massa para fazer um pão low carb, assim, na frigideira, é essa textura aqui, que ele não gruda muito no fouet, tá vendo? Ele sai facinho. Só que eu não posso deixar aqui assim agora, por quê? Porque eu ainda vou precisar colocar água. Por que da água morna? Porque a gente tá usando o quê? O psyllium. Pro psyllium, a gente utilizar o psyllium, a gente tem que ativar ele. A gente ativa ele com água quente. Qual que é o papel do psyllium nessa receita? O papel do psyllium na receita é promover a união dos ingredientes, fazer meio que um substituto do glúten, né? Ele não substitui o glúten, óbvio que não, mas ele dá quando você coloca água quente nele, ele forma uma gominha, né? Uma goma mesmo, que dentro da massa ele vai fazer com que os ingredientes grudem. Aí, enquanto eu tô falando com você, que eu deixei a farinha de cocajê aqui, né? Aí, olha pra você ver a diferença. Tá vendo? Ela agiu e ela já secou, puxou um pouco do líquido e a massa agora já tá bem mais consistente. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma colher, porque eu preciso que a massa fique um pouco mais dura nesse momento, porque senão na hora que eu colocar a água, ela vai ficar muito mole. E ela estando muito mole, não vai ficar legal.
Aqui você tá vendo que agora já deu já, porque ela nem sai do fouet. Então, eu preciso utilizar a colher para poder que ela saia do fouet. Então, nesse ponto aqui, eu já entendo que ela já tá boa. Eu posso fechar, eu vou usar mais. E aí, eu venho com uma colher rasa. Geralmente, é 3 colheres da oleaginosa e 1 colher de psyllium. Aí, eu coloquei o psyllium, né? Tá vendo que já não consigo mais mexer, ela não sai de jeito nenhum, né, do fouet, só com a ajuda da colher eu consigo tirar ela do fouet. Já dei uma mexida aqui no psyllium. Agora, a gente precisa ativar ele, né? A gente precisa ativar para que ele faça o papel dele, entendeu? Já foi. Agora, nós vamos colocar a água morna. Você coloca a mão, tá morna, mas não tá queimando o seu dedo. Então, você vai colocar aos poucos. Por quê? Você não quer que essa massa fique líquida demais. Então, você tem que tomar esse cuidado. Aí, geralmente, eu coloco um pouquinho. Não tem nem como eu te falar a medida, porque não tem medida. É de acordo com a sua massa. Com quanto que ela ficou dura, ó. Ela ainda sai mais fácil do fouet, mas ainda tá... Você vê que ainda tá um pouco dura. Aí, eu coloco mais um pouquinho. Aqui, ela já ficou mais maleável, mais, né, tranquilinha, ó. Sai facinho do fouet, mas eu ainda coloco mais um pouquinho, ó. Porque à medida que ela vai ficar aqui, a água também vai sendo absorvida. Agora já deu. Ó, a diferença, ó. Tá vendo? O fouet fica limpinho, ela cai toda e o fouet fica limpinho, tá vendo? Então, aí eu deixo aqui agir por alguns minutos, tipo uns 3 minutinhos, para que o psyllium faça o papel dele. Eu uso sempre uma colher só, porque eu não gosto de ficar sujando muita coisa, não. Entendeu? Uso sempre a mesma colher. Mesmo que vou medir coisas diferentes, eu sempre uso a mesma colher. Facilitar a minha vida, né? Aí eu deixo agir aqui. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como que vai ficar. Quando o psyllium começa a agir, como que você consegue visualizar um pouquinho, não sei se vai dar pra você ver aqui, mas você consegue visualizar um pouquinho como que vai ficar, como que a massa já fica meio gelatinosa, né? Porque você pega ela, tá vendo aqui, olha, já começa a ficar meio gelatinosa. É isso aqui que a gente quer que o psyllium faça, entendeu? Não sei se dá pra você perceber aí, mas, ó, se você precisar fazer, se você quiser fazer um bolinho com a mão, você já consegue, tá vendo? Que ela já fica meio gelatinosa. E aí, aqui, eu acrescento uma colher de fermento. É importante você acrescentar o fermento e já ir logo pra frigideira. Por quê? Porque o fermento, esse fermento royal, quando você acrescenta ele à massa, que já tá com os líquidos, ele já começa a agir, entendeu? Então, você pode até ver que você vê que a massa já começa a ficar meio aerada, né? Tá vendo? Ela começa a ficar meio aerada. Então, esse é o momento que você já
já pode levar pra frigideira. Vou dar um pause aqui e levar lá pro fogão pra te mostrar como que faz lá na frigideira. Então, aqui, a gente já tá aqui no fogão, a frigideira ainda não está ligada, você pode ver que não tem fogo nenhum aqui. Aí, o que que eu faço? Ó, já tá ficando bem aerado. Aí, eu coloco ele aqui na frigideira e já vou organizando aqui pra ele ficar bem certinho. A minha frigideira já é no tamanho legal, então eu já costumo deixar ela pra fazer esse pão. Então, eu coloco ela na borda dela inteira. E aí, o que eu faço? Eu tampo ela, mesmo que a tampa não caiba, tá vendo? Essa tampa não é dessa panela, não cabe aqui, mas eu tampo. Por quê? Porque à medida que ele vai assando, que ele vai esquentando, ele vai assando, vai gerando calor e ele vai cozinhando também. Então, aí eu ligo o fogo e fogo baixo. Pronto. Agora, deixar ele ir. Você já vê que a tampa já começou a suar, né? Que eu já liguei o fogo. Então, a tampa já começou a suar. E aí, é aguardar ele cozinhar. Vou dar um outro pause aqui. Bom, depois de um tempo, eu voltei. Olha o tanto que cresceu esse pãozinho. E aí, ó, pra saber, olha, se eu balangar, você vê que dentro ainda tá bem molinho. Ele tá bem molinho por dentro. Mas ele já tá solto. Aí, o que que eu venho? Eu venho com essa espátula aqui, que ela é bem boa pra isso. Já separo ele aqui. Já pego ele num todo e viro. Tá vendo? Aqui, ele já tá bem coradinho. Aí, eu já deixo, cubro de novo pra ele continuar assando por dentro e deixo aqui ele assar a outra parte. Se você sentir ainda que ele ainda ficou molinho, aí você pode colocar ele um pouco no forno pra ele terminar de cozinhar. Eu acho que esse aqui vai precisar de um pouquinho de forno, porque ele ficou bem molinho. Como eu tô usando uma farinha de cocô mais ruim, de pior qualidade, então eu acho que ele vai precisar de um pouquinho de forno. Mas vamos ver, fogo sempre baixo para ajudar ele a cozinhar. Geralmente a farinha de coco, a melhor farinha de coco é aquela que é fininha. Ela pode ser branca, ela pode ser amarela, porque ela pode ser do coco, aliás, marrom, porque ela pode ser do coco cru quanto do coco branco, torrado. Ou então ela pode ser mais ou menos, que é quando eles utilizam aquela casquinha do coco, eles ralam o coco para fazer a farinha com aquela casquinha preta. Então ela não fica nem marrom nem branca, mas ela fica meio com uns pontinhos pretos, né? Por causa daquela casquinha do coco. Mas eu prefiro a branquinha mesmo, bem torradinha, bem fininha, né? Mas isso depende de onde você compra, do tempo que dá, do lugar que você compra, da forma como que foi a moagem. Então, assim, é muito difícil. Por isso que a farinha de coco, geralmente, ela funciona para estruturar a massa. Então, ela nunca é a farinha principal. Ela pode ser? Pode, mas você tem que tomar cuidado. Porque conforme, quanto mais torrada, quanto mais fininha, mais água você precisa para que ela chegue no ponto, né? Por isso que eu gosto dela bem fininha, que você consegue controlar mais. Quando ela é muito... quando ela é muito granulada, eu acho, além dela dar gosto, de você parecer que você tá mastigando uma coisa cheia de pedrinha, ela absorve menos água. Então, costuma dar as receitas não ficarem muito cremosas, ficarem mais aguadas do que com ela fininha, né?
Já tá cheirando aqui. Vamos ver. Ó, ele já tá douradinho dos dois lados. Como essa minha panela é panela de ferro, já posso desligar o fogo. E eu deixo mais um pouquinho ele esfriando aqui. Por quê? Porque ele vai continuar cozinhando. Talvez eu não precise do forno, porque vai continuar cozinhando. Aí eu vou esperar ele esfriar e aí eu venho aqui e te mostro, corto ele e te mostro como que fica. Então vamos lá para a prova de fogo. Esse aqui é o meu pãozinho, ele ficou mais queimado que ele costuma ficar, entendeu? Mas e ele não tá tão frio como ele deveria, mas como eu vou trabalhar daqui a pouco, então eu preciso tomar meu café. Não dá pra eu esperar de tudo. Aí, é a prova de fogo que a gente vai ver como ficou por dentro. Se ele tiver ficado um pouco mole, você pode dar uma fritada nele, como se você estivesse fritando um pão normal. Eu já vi que ele já ficou, pode ser porque tá quente também, mas como a faca ficou, não sei se dá pra ver, ficou bem sujinho assim, parece que ele tá mole. Não, até que não, ó, tá vendo? Tá vendo com a fumaça saindo? É porque ele ainda tá bem quente. Então, esse mole que saiu na faca é porque, provavelmente é porque ele tá quente. Mas eu não posso esperar porque eu preciso tomar café. Se vocês cortar ele já frio mesmo, bem friinho, aí você vai ver que ele vai ficar bem consistente. É bem fofinho, sabe? Ó, não quebra fácil, entendeu? Você consegue fazer um sanduíche numa boa. Então, hoje, o café da manhã vai ser passar um pouco de manteiga. A manteiga já vai desaparecer porque ele tá bem quentinho. Você pode ver que na hora que eu quebro ele dá uma quebradinha assim, mas isso é porque ele tá quente, tá? Se ele não tiver quente, ele já tiver friozinho, ele é super maleável, ele consegue resistir de boa. E aí, hoje a gente tem um ovinho. Vou fazer o sanduíche. Então, esse é o meu café da manhã de hoje. Né? Eu poderia fazer um sanduíche maior, um sanduíche colocar tomate, essas coisas. Mas, sinceramente, hoje eu tô meio correndo, não vai ser possível. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Não vou comer, não vou morder agora, né? Porque não vai aparecer. Mas é isso. É esse pão, você já tá acostumada a comer ele. Sempre que você tá aqui eu faço. Então também nem precisa provar. Mas é esse aí, o pão. Você pode deixar ele mais claro. Não precisa deixar ele queimar. Porque enquanto ele tava lá, eu tava lavando vasilha e ele acabou ficando mais tempo do que deveria. Tá bom? Então beleza. Falou, tchau.